Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje sobre o Brasil Inacabado. São obras paralisadas ou atrasadas que têm contratos no valor total de 144 bilhões de reais. As obras da ferrovia Transnordestina, por exemplo, completam 15 anos em junho deste ano. Com custo estimado em 13 bilhões, o empreendimento tem apenas 54% de execução física nos seus 1.700 quilômetros. Hoje, aterros e viadutos apodrecem a céu aberto. Já no complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj, após executar 85% da primeira etapa, num contrato de 30 bilhões, a Petrobras concluiu que a finalização da refinaria não apresenta atratividade econômica. O projeto foi totalmente reformulado. Essas são apenas duas das maiores obras que sofreram paralisações nas últimas décadas. Só as 2.300 obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, somam 127 bilhões de reais. No total, são 14 mil obras com orçamento de 144 bilhões. Como registra o levantamento de obras paralisadas feita pelo Tribunal de Contas da União em 2019. Quase a totalidade continua inacabada. Algumas foram retomadas, mas os prejuízos decorrentes das interrupções são irrecuperáveis. Os motivos das paralisações são a falta de recursos orçamentários, falhas no planejamento, erros técnicos, abandono da empresa contratada, superfaturamento de preços e casos de corrupção. Muitos casos. A megalomania de alguns governantes também colabora para o desperdício. A Transnordestina começou devagar, em junho de 2006, com orçamento de 4 bilhões e meio. Hoje tem 600 quilômetros prontos e 600 em implantação. O trecho entre Salgueiro, de Pernambuco, e o Porto de Suape, com orçamento de 3 bilhões, está na lista de obras paralisadas. A obra é tocada pela Transnordestina Logística, empresa privada que tem como sócia majoritária a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. A conclusão está prevista para 2027, 20 anos após o seu início, com investimento total de 12 ou 13 bilhões. No projeto, a ferrovia levaria a produção de grãos do interior do Piauí para os portos de Suape e Pecém, mas ainda não chegou ao município onde deveria começar, Simplício Mendes, no Piauí. Nesse trecho, aterros e pontes construídas e abandonadas há mais de 5 anos estão se deteriorando a céu aberto. Quando estivemos no local há 5 anos, a situação já era de abandono. Hoje, há crateras nos aterros e mato nas passagens subterrâneas. O investimento previsto inicialmente para a implantação do Comperj era de 26 bilhões de dólares, segundo dados do TCU. Inicialmente, seria construída a primeira etapa da refinaria, depois as unidades petroquímicas e a segunda etapa. Concluído o projeto, a refinaria teria capacidade para processar 465 mil barris de petróleo por dia. Mas a Operação Lava Jato, em 2014, revelou a existência de um esquema criminoso que atuava na Petrobras e que envolvia a prática de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, com a formação de um poderoso cartel, autodenominado O Clube, do qual participavam 16 empreiteiras, entre elas a Odebrecht, OAS, OTC, Camargo Correia e Andrade Gutierrez. A média de percentual pago de propina para os grupos políticos, PT, MDB e PP, era de 3% do valor da obra. As provas obtidas foram tão consistentes que a própria Petrobras reconheceu o prejuízo da corrupção em seus balanços, um total de 6 bilhões e 200 milhões de reais. O antigo complexo petroquímico, agora chamado de Polo Gaslub Itaboraí, segue com as obras da unidade de processamento de gás natural e de um gasoduto. Uma obra para a Copa do Mundo de 2014 ainda não foi concluída. O veículo leve sob trilhos, VLT, que ligaria Cuiabá ao aeroporto de Várzea Grande, criado para melhorar a mobilidade urbana, teve orçamento inicial de R$ 1.570 mil. A Justiça interrompeu as obras em 2015, devido a suspeitas de fraude na licitação, quando já havia consumido R$ 1 bilhão e faltava ainda 760 milhões para sua conclusão. Só os 40 trens do VLT foram adquiridos em 2012 por 500 milhões de reais. O governo estadual optou pela alteração do VLT para BRT, ônibus rápidos, orçado em 430 milhões, já com a aquisição de 54 ônibus elétricos. Mas o governo estadual afirmou ao blog que a execução do BRT ainda não teve início
porque depende de decisão do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os ônibus ainda nem foram comprados. As obras da usina termonuclear de Angra 3 tiveram início em junho de 1984, mas foram paralisadas 2 anos depois. Retomadas em 2009, as obras tiveram nova paralisação em 2015. O projeto também sofreu com a devassa da Operação Lava Jato. O ex-presidente da Eletronuclear, Atom Pinheiro, foi condenado a 43 anos de prisão por corrupção, acusado de receber propinas de empreiteiras. Ficou preso 2 anos. A Eletronuclear afirma que já foram executadas 67% das obras civis da usina. Até setembro de 2015, já haviam sido investidos 5 bilhões e 300 milhões de reais de um total de 14 bilhões. Neste ano, a empresa lançou edital para contratar empresa destinada a concluir o projeto. O objetivo é iniciar as obras em março do ano que vem, com previsão de conclusão em 2026, 42 anos após o seu início. Outra obra contemporânea de Angra 3 e também marcada por paralisações é a Ferrovia Norte-Sul, iniciada em 1987, no governo Sarney. O traçado original iria de Açailândia, no Maranhão, a Anápolis, em Goiás, com 1.500 quilômetros. Mas a implantação do primeiro trecho até Porto Franco, no Maranhão, de 215 quilômetros, levou 9 anos. A obra foi retomada no governo Lula, mas o trecho até Anápolis só foi entregue em 2014, já no governo Dilma Rousseff. A lista de obras paralisadas do TCU inclui até a lendária Transamazônica, que teve início durante a ditadura militar, na década de 70, no governo de Emílio Garrastazu Médici. Começa em Cabedelo, na Paraíba, e vai até Lábrea, no Amazonas. Na Amazônia, a maior parte não conta com asfalto. A construção e pavimentação do trecho que vai da divisa de Tocantins até Rurópolis, no Pará, está orçada em 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Ministério da Infraestrutura afirmou que, num cenário de restrições orçamentárias, tem buscado otimizar a aplicação dos recursos, considerando 3 premissas: obras estratégicas, em função do impacto social e econômico, a retomada e a conclusão de obras inacabadas e obras com necessidade de manutenção para a preservação do patrimônio. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!